Se os protestantes podem carregar uma Bíblia para um culto, essa heresia aí, devem agradecer à Igreja Católica. ele escutou deste aqui. Nós guardamos a Bíblia durante 1500 anos para o senhor agora deturpá-la e interpretá-la de forma errada. E essa revolta aí é porque os fatos históricos desmentem essa inverdade. E as cópias dos originais bíblicos também desmentem 1600 anos de ensinamentos equivocados da Igreja de Roma. Agora o senhor me explique como é que essa Bíblia que o senhor carrega debaixo do braço existe sem os bispos da Igreja Católica. Só se for agora, entre os anos 50 e 100, os apóstolos decidiram escrever tudo aquilo que ouviram e viram de Cristo, alguns de próprio punho e outros por auxiliares. E após a morte dos apóstolos, a igreja primitiva começou a usar esses escritos como orientação para sua fé. Em 313, por questões políticas, o imperador Constantino, alegando uma visão, não se tornou só cristão, mas também líder da Igreja de Roma. Constantino convocou o Concílio de Nicéia, presidiu o Concílio de Nicéia e teve influência direta nas decisões tomadas nesse concílio, como a unidade da Igreja sobre uma única doutrina, a de Roma. Nesse momento, morre a Igreja de Cristo em Roma, e nasce a Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja presidida pelo imperador reivindicou para si toda a autoridade de Cristo e dos apóstolos e se auto-intitulou a única e verdadeira igreja criada por Cristo. Mas daí surgiu um problema, é que a igreja de Jerusalém, de Antioquia, de Constantinopla, de Alexandria já tinham decidido em comum acordo que os escritos sagrados seriam aqueles que os apóstolos escreveram e confrontam diretamente os ensinamentos a partir de Constantino. E daí, por volta do ano 380, tiveram uma brilhante ideia de não só traduzir a Bíblia para a língua latina, mas também fazer as alterações, os ajustes para que os ensinamentos da Igreja de Roma se adequassem à Bíblia. Essa missão o Papa Damaso confiou a Jerônimo, que fez a tradução, alterações e adições necessárias. E o Império, com seu poder, impôs a todos que aquela era a única, verdadeira, infalível e inconteste palavra de Deus. Ainda precisam confiar na fidelidade da Igreja, que não alterou os textos, os mantendo fidedignos. Das muitas alterações, Mateus capítulo 4, versículo 17, defende a ideia da penitência. Na Bíblia Católica diz que Jesus mandou fazer penitência. No original grego, Jesus não fala em penitência, e sim em arrependimento. Arrependei-vos. Que não alterou os textos. Em Lucas 1:28, defende a plena graça de Maria, a deixando assim conservada do pecado. Na Bíblia Católica está escrito Ave Maria, cheia de graça. No original está escrito Salve, muito favorecida. E aqui não se trata de erros de tradução, são intencionais. E se colocarmos aqui todas as alterações e adições, o vídeo vai ficar muito longo. E não imaginaram que o Império Romano ia se acabar um dia. Esqueceram de eliminar as cópias originais, esqueceram de eliminar as igrejas que também mantinham essas cópias guardadas. A igreja da Armênia, da Síria, do Líbano, da Etiópia, da Ásia Menor e muito em especial a igreja da Grécia. Todas essas igrejas mantiveram cópias dos originais que nunca passaram por Roma. E em 1453, com a queda de Constantinopla, muitos estudiosos bizantinos fugiram para a Europa Ocidental e com eles levaram esses escritos. E a queda de Constantinopla, coincidentemente ou milagrosamente, coincide com o princípio da Reforma Protestante. Quando a Igreja Católica tentou matar Lutero e não conseguiu e ficou exilado na Alemanha, Erasmo de Roterdã publicou em 1516 as cópias que vieram da Turquia em grego e espalhou por toda a Europa. E foi essas cópias que Lutero usou para traduzir a Bíblia do grego para o alemão, porque não confiava na Vulgata adulterada de Jerônimo. E se você tem uma Bíblia Almeida, King James, enfim, uma Bíblia usada pelo protestante, nunca passou pela Igreja de Roma, porque Lutero não usou a Vulgata adulterada para traduzir a Bíblia para o alemão. Se o senhor tem Bíblia, o senhor deve isso à Igreja Católica. Protestante ou a Bíblia protestante não deve nenhum favor a Roma. Se hoje eu tenho uma Bíblia debaixo do braço em condições de ser comparada com os escritos originais, isso é um milagre de Deus que livrou da mão de Roma. Se Roma permitisse que tivéssemos uma Bíblia em casa, seria uma Vulgata latina que, comparando com a cópia dos originais, diverge da palavra de Deus.